Quando Deus fez o ser humano em Gênesis capítulo 1, o único ser que Deus fez à sua imagem e semelhança. E Deus diz uma coisa quando ele fez o ser humano: que o ser humano domine sobre todas as coisas. Mas Deus não deu ao ser humano dominar outro ser humano. O ser humano foi feito para dominar aves, pássaros, animais, plantas, sistemas, planeta. Mas Deus não fez o homem para dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha, gente, pare para pensar. O ser humano que foi feito para ser livre e para dominar todas as coisas é dominado por planta. O que é isso, pastor? O que é a maconha? Cocaína? Bebidas? O homem que foi feito para dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A Carta Magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa: a liberdade de expressão, que é fundamento do Estado democrático de direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão para todo mundo pensar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer para você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, com a conversa de fake news. Tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão garantida pela Constituição que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, retirou o projeto de pauta. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão: ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada para cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, também não posso expressar o que eu penso sobre religião, sobre meus dogmas, minhas convicções. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Eu lamento que o que esse cara está fazendo nos últimos 2 anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele. E nós estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, calada. Uma grande parte de senadores covardes e omissos. Demais membros do STF calados e omissos com o que está acontecendo no Brasil. Só que eu tenho um texto da Bíblia que me norteia. O escritor aos Hebreus diz assim: essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem.
Eu quero dizer à igreja, ao povo de Deus, eles estão muito preocupados com o crescimento da igreja evangélica. E porque a igreja evangélica saiu de 4 paredes e está se posicionando como cidadão desse país. Você sabe qual é a conversa que você não pode cair? Fica lá dentro da igreja. Não se mete em nada, não. Não tem nada a ver com a gente. Ei! Eu sou tão brasileiro como qualquer um. Eu e você temos direitos que não só a Constituição, mas a Bíblia, que é o livro de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, ele diz uma coisa: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Ele está falando de cidadania terrena. O apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele foi preso injustamente, ele invocou a cidadania romana. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 21, declara: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia não exclui a cidadania terrena. Eu vou te dar uma outra informação. Quando Deus levou o seu povo no Antigo Testamento para viver 70 anos no cativeiro da Babilônia, capítulo 29 de Jeremias, 8 instruções que Deus deu ao povo. Escute, povo de Deus. 6 instruções de caráter social. Uma instrução de caráter social e espiritual. E uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de vós, de todo o vosso coração. O alerta que eu quero dar à igreja é o seguinte: número 1, exerça a sua cidadania. Número 2, nós temos um poder que ninguém tem: o poder da oração. Derruba qualquer fortaleza, trava qualquer demônio. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, para Deus nos livrar do caos econômico, político e social. Nós não podemos apoiar governos. Escuta, igreja. Escuta, povo de Deus. Enquanto nós aqui no Brasil estamos orando pelos irmãos perseguidos, mortos na cadeia em países comunistas como China, Coreia, Cuba, nós estamos aqui, ó Deus, tem misericórdia dos irmãos nas nações comunistas que estão presos e morrendo. Nós aqui, na maior cara de pau, estamos apoiando para presidente quem apoia esses canalhas comunistas. Ótimo. E aqui no Brasil já tem patriota preso, né? Igual nesses outros países. Qual é o nosso discernimento? Que vida espiritual é essa? Que a gente não discerne o que está acontecendo. Irmãos, tem mais, escute, eu vou encerrar. Tem mais de 100 brasileiros, escute, que estavam em frente ao QG do Exército em Brasília, fazendo manifestação pacífica, como diz o artigo 5º, inciso 16º da Constituição, que foram enganados e levados para um estádio. Tem irmãos nossos que estão há meses presos, sem ter uma prova de que estavam na baderna. O senhor Alexandre de Moraes mantém preso idosos, mulheres, homens, sem uma prova de que estavam fazendo baderna. Agora, pasmem, o general
chefe do gabinete de segurança do presidente Lula, Gonçalves Dias, 2 dias antes da baderna, comunicou às agências de informação que ia ter baderna. No dia da baderna, ele abriu a porta do palácio. Tem cheio de vídeos aí na internet. Por que seu Alexandre de Moraes não mandou prender o general? Porque está de conluio com esse governo. É injusto. Tem irmãos nossos que estavam em frente ao QG, que estão presos sem o devido processo legal. Eu vou declarar aqui profeticamente o que eu falei no vídeo que eu postei ontem. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos. Esse cara vai cair.